Vamos em frente. No capítulo 2 de Mateus, nós temos uma história belíssima, conhecida, intitulada A Visita dos Magos. Interessante que Mateus põe algo que nós, se não conhecermos um pouco de história de Israel, um pouco talvez não seja o certo, conhecer muito a história de Israel. Existe um escritor que eu vou te recomendar. Se você olhar para o tamanho dos livros dele, talvez você fique com preguiça, mas vale a pena. Flávio Josefo, o camarada, ele sai com cada uma realmente brilhante. E ele escreve sinais que existiram em Israel, tremendo, coisas que antecederam a vinda do Messias, sinais que o povo de Israel não atentou. Ele fala de estrelas, ele fala de sinais até entre os animais, uma série de coisas. E o povo de Israel não atentou. Eles esperavam um Messias, mas eles não esperavam um Messias, sabe, como quem tem aquele ânimo. Nós estamos esperando Jesus. Eu, por exemplo, eu imagino que Jesus não vem antes de 2030. Mas eu estou vivendo o pleno vapor da minha vida espiritual. Eu estou vivendo Cristo independente. Tipo assim, para mim não interessa quando Jesus vem ou deixa de vir. Eu estou dando o meu tudo. Estou dando o meu tudo. Eu não sei quando Jesus vem. Eu estou dando o meu tudo. Estou me esforçando com todos os meus recursos para servir e cultuar o meu Senhor Jesus, independente de quando ele vem ou deixe de vir. Eu não sei quando é, mas ele diz, quando o Senhor vier, tem que achar os servos vigilantes. Eu não sei quando, então eu dou o meu melhor para ele. Se eu verei o arrebatamento ou não, isso não me interessa, eu não estou nem aí para isso. Eu tenho que viver o meu dia a dia. Mas os judeus não. Eles tinham uma visão de um Messias que viria, mas a vida deles está mecânica. A vida deles não está revelando as coisas espirituais. Quando Jesus nasce, isso aí não significou nada para ninguém, cara. Simeão, lá no templo, à vista, Senhor, despede em paz o teu servo, porque já os meus olhos viram a tua redenção, viram a glória de Israel. Caramba, é uma nação inteira, só um reconhecer isso, é uma coisa realmente caótica. É uma coisa lamentável. Assim como será o arrebatamento da igreja, né? O número de arrebatados, meu irmão, em relação da quantidade de gente que se diz cristã, vai ser um caos. Põe aí essa massa que se diz, eu sou evangélico. Essa massa toda aí, se no máximo 10% subir, já é motivo de festa. Então, Flávio Josefo é um escritor brilhante, ele trata de vários assuntos, tem livros dele que ele pega especificamente Gênesis, vem falando sobre Gênesis, depois ele pula para Êxodo, vai falando sobre Êxodo, ele pega livro por livro, e é uma pessoa tipo assim, ele é um testemunha ocular, ele é uma pessoa que a família dele foi de Jerusalém, ele se coloca como quem viu muita coisa no tempo de vida real dele. Então, é brilhante. Agora, não só isso, nós temos outros livros de outros escritores que também falam coisas. Inclusive, quando os escritores estão escrevendo certas coisas lá, eles dizem assim, isso aconteceu assim, assim, e também como falou Flávio Josefo. Quer dizer, eles mostram que eles chegaram à conclusão das mesmas pesquisas, encontraram as mesmas respostas. Isso é história, porque a história você caminha por vários pontos e chega num denominador comum. Aqui o que nós temos em Mateus capítulo 2, na visita dos magos? Existe um detalhe que os magos dizem o quê? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-la. O Espírito Santo, ele é tremendo. Porque isso aqui, para Herodes, isso aqui para os romanos, podia não significar absolutamente nada.
Mas para Israel, tinha um peso fora do comum. Vimos o quê? A sua estrela no Oriente era para a nação de Israel acordar em massa. Ou seja, o que eu vejo? Eu vejo Deus operar com Israel sinais tão poderosos que eu imagino que nunca mais serão operados, sinais tão precisos, tão poderosos, capazes de despertar toda uma nação. E essa nação não acorda, essa nação não desperta. E Deus vem falando, dos profetas, vem dizendo que eles são um povo de dura cerviz e obstinado de coração. Dura cerviz, quer dizer, o entendimento deles não se abre. E o sentimento deles não flui. Deus está tentando atingir a razão, está tentando atingir até pelos sentimentos. Deus está vindo por tudo que é caminho, mas a nação está ouvindo a voz do Espírito Santo, mas está endurecendo seu coração. Jesus vem e diz, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. E isso é uma realidade nos dias atuais, na vida de tanta gente. O Deus que as pessoas estão servindo por aí, muitos cristãos, é um Deus moldado às suas próprias necessidades. Não é um Deus tremendo, não é um Deus soberano, não é um Deus que tem um propósito, é um Deus que é o meu escravo. É um Deus que está curvado ao meu propósito e não eu curvado ao propósito dele. É esse o Deus que tem se servido normalmente por aí. Então, Mateus escreve o detalhe de que os magos só vieram por quê? Por causa da estrela. Eles tinham a profecia? Sim, eles tinham a profecia. Onde esse camarada vai nascer? Ah, está escrito, ó, Belém, Efrata, tal. Mas eles nunca ficaram montando guarda lá em Belém. Quando que vai nascer esse cara, hein? Quem será ele, hein? Não ficaram. Eles viram um sinal no céu. A Bíblia diz que Deus criou lá em Gênesis as estrelas, os astros, para sinais de tempos e eras. Eles viram um sinal no céu e partiram. A caminhada deles foi cerca de 2 anos pelo deserto, seguindo aquela estrela. Cerca de 2 anos eles caminharam em busca da... É muita fé. Correndo o risco de serem assaltados, serem mortos, hostilizados pelos povos. Eram ricos, vinham carregando um monte de coisa, ofereceram para Jesus as melhores coisas que existiam naquela terra: ouro, incenso e mirra. Vieram na comitiva, na caravana, podiam ter sido atacados por salteadores, não olharam para nada. Eles viram que aquilo ali era algo tão tremendo, e lá vem eles. Tempestade no deserto não os fizeram voltar. Tempestade de areia, dificuldades, o sol, nada os fez parar. Eles avistaram a estrela, entenderam que ali estava o cumprimento de uma profecia e parte. Isso para Israel é um sinal poderoso. Porque Israel, segundo os escritores, e principalmente de Flávio Joséfo, Israel estava acostumado a ver situações mudarem e estrelas aparecerem. Então Mateus, mais uma vez, está dizendo, aí judeus, mais um testemunho para você, ó. Os ímpios reconheceram os sinais de Deus e vocês não estão reconhecendo. Algo muito tremendo. Os ímpios, a Bíblia diz que eles eram os magos que vieram do Oriente, né? Onde está o recém-nascido rei dos judeus? E eles vêm com o sinal da estrela, um sinal, vamos dizer assim, vamos chamar, entre aspas, mais natural. Mas eles também vêm com um sinal poderoso que é o conhecimento da Escritura. Eles citam Belém, Efrata, citam a profecia de Miqueias. Resultado, Mateus está mostrando para os judeus que o que eles deveriam estar vivendo, outros é que estão vivendo. Resultado, a nação de Israel teve todas as suas oportunidades, mas foi negando, e como Deus não se deixa escarnecer, tudo que o homem semear, isso também ceifará. Chegou uma hora que Deus falou assim, basta. Jesus passou perto da figueira, procurou fruto, ela estava muito bonita, tinha muitas folhas, estava uma figueira maravilhosa, mas Jesus falou, não tem fruto.
nunca mais nasça fruto de ti. Aí Jesus vem e conta a parábola. Um homem tinha uma figueira e alguém disse, ela não está dando fruto. Aí alguém disse, vou arrancá-la. Não, deixa ela aí mais um tempinho. Se não vier dar fruto, a gente arranca. Arrancou, não deu fruto. A figueira que é Israel não deu fruto. Então, aqui, na investida de Deus através dos magos, vou assim dizer, está revelando, está adicionando mais um testemunho poderoso para os judeus. Depois vem a fuga para o Egito. Mateus vai contando detalhadamente o que acontece. A fuga para o Egito, e depois se diz assim, ó, isso aí não é a cara de Israel? Não é para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, do Egito chamei o meu filho? Caramba, do Egito chamei o meu filho. Será que Israel não conhecia essa história? De que eles foram libertados do Egito? Essa libertação ocorrida do Egito, ou seja, está mostrando a tipificação, o cumprimento de profecia, tudo perfeito. Mateus é o maior testemunho de todos os tempos para os judeus. Mas eles vão dar ouvidos? Não deram ouvidos até aqui. Como nação, não. Um e outro aí se convertendo, sim. Mas como nação, não. Aí Deus já, sabendo, já deixou uma palavra dizendo, eu vos meterei ciúmes com um povo que não era povo. Eu vos meterei ciúme. A quem não perguntava por mim, eu vou dizer, eis-me aqui. Quem não me buscava, eu vou me revelar. Vocês vão ficar com ciúmes. E pode acreditar, irmão, que vai ficar com muito ciúme. Quando nós começarmos a gravar uns vídeos aí, falando da nação de Israel, eles vão ficar com muito ciúme. Não só ciúme, muita ira, muita raiva. Vão ranger os dentes, mas vão ter que ouvir. Então, mais detalhe, vem a fuga para o Egito e é mencionada uma profecia. Quando ele retorna do Egito. Na frente, mais antes do verso 16, nós temos a matança dos inocentes. Aí no verso 18, diz, ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável porque não mais existem. Aí, como foi dito, né? Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias, diz o verso 17. Aí ele cita a profecia. O que é a profecia? Está dizendo Raquel chorando seus filhos. Quem é Raquel? Esposa de Jacó. Jacó que teve o nome trocado para Israel. Raquel era quem ele mais amava. Daí então nós entendemos que vieram a descendência de Israel, dos judeus. E ali está mostrando, aqui na Escritura está mostrando a matança dos inocentes, das crianças, como cumprimento da profecia. Raquel chorando seus filhos, foi o que disse o profeta Jeremias, porque já não existem. Aquela matança horripilante das crianças de 2 anos para baixo, quando Herodes, enciumado, quis matar o rei dos judeus, no caso o Senhor Jesus. E toma-lhe citação e cumprimento das profecias do Antigo Testamento. E os judeus? Dormindo em berço esplêndido. Aí vem a volta do Egito, quando o anjo aparece para José, e aí Mateus vai dizer assim, isso foi o que se cumpriu, para que ele fosse dito que do Egito chamei o meu filho, e vai embora. Resultado. O que nós entramos agora, no capítulo 3? A pregação de João Batista. Mais um grito que ficou morto em Israel, mas Mateus, na ação trazida pelo Espírito Santo, Mateus diz assim, esse grito não vai parar nunca, ele vai acompanhar vocês. Israel quis sepultar, Israel não tocou em João Batista. Israel esqueceu João Batista. Israel ignorou João Batista. Os líderes, a grande massa, ignoraram João Batista. Mas
vem Mateus e escreve. E joga esse escrito no meio dos judeus. E o escrito por si continua espetando eles, atravessando a espada no ser deles, mostrando que João Batista era o quê? A voz de restauração da nação de Israel. Mas eles não deram ouvidos. Era a restauração para que depois fosse manifesto alguma situação. Então João Batista, podemos dizer que foi a última oportunidade para que eles dessem ouvidos e tomassem uma posição que Deus esperava. Então Mateus vem mais uma vez martelando, atravessando, instigando, provocando os judeus, mostrando que a condenação deles é óbvia, porque eles não quiseram ouvir os sinais do cumprimento das profecias, eles não quiseram ouvir a voz da restauração, que foi João Batista, e quando vão perguntar, quem é você aí? João Batista, mais uma vez, cita o que eles conheciam. Eu sou enunciado do profeta Isaías. Está escrito, voz do que clama no deserto. Apresentai caminhos retos ao Senhor. E João Batista vem e mostra que ele é o cumprimento de uma situação. Os judeus deram ouvidos? Hoje tem gente que diz assim, eu tenho ministério de evangelizar judeus. É mesmo? Meus pêsames. Meus sinceros pêsames. Os camaradas não dão ouvido a isso aqui, meu amigo. Vai dar ouvido a um gentio que tem um ministério. Para com isso, meu irmão. Que ministério nada. Claro que tem judeus se convertendo, mas nada desse papo de ministério de evangelizar judeu. Não existe esse ministério. Nunca existiu esse ministério. A ação do Espírito Santo, depois que Cristo ressuscitou, a ação é, o evangelho é para todo mundo. Quem der ouvidos deu, quem não der não deu, mas não tem nada de ministério específico para evangelizar judeu. E as pessoas ficam todas elitizadas, né? Não, nós temos um ministério para evangelizar os judeus. Uma vez eu ouvi uma que eu fiquei horrorizado, né? Irmão, para evangelizar o judeu, você tem que ter muita sabedoria. Não pode falar no nome de Jesus. Falei, caramba! Falei, brilhante! Aí acrescentou, até os hinos que tem o nome de Jesus, a gente troca, a gente coloca Deus. Porque se falar em Jesus, o judeu levanta e vai embora. Falei, é mesmo? Como é que alguém pode pregar Jesus sem tocar no nome de Jesus? Como é que alguém pode falar de um mestre, de um senhor, sem tocar no nome desse mestre, desse senhor? Que loucura! Que loucura! Então João Batista é aquele amigo do noivo, né? Aquele que vem advertir a nação de Israel para que ela definitivamente não caia no abismo. Aí depois Mateus continua mostrando que João dá testemunho de Cristo. João reconheceu Jesus, dá testemunho dele, mas e os judeus como nação? Nada. Fala do batismo de Jesus e fala da tentação de Jesus. Um detalhe da tentação de Jesus é muito importante para mexer com os judeus. Que detalhe é esse? Quando Jesus está sendo tentado, e existem ali 3 investidas do diabo, em todas as 3 Jesus se safa citando a Escritura do Antigo Testamento que eles conheciam muito bem. A Escritura está mostrando a vitória de Jesus sobre o diabo, utilizando-se daquilo que era instrumento, ferramenta dos judeus. E os judeus estão ali, cativos, oprimidos, sendo acometidos de uma série de problemas, enfermidades também, pragas e mais pragas estão assolando a nação de Israel.
Eles estão debaixo de uma promessa de destruição, sustentando uma restauração que não iria acontecer. Chega no ano 70, a marreta desce e arrasa com Jerusalém, mas eles continuam sustentando uma posição que eles não vão ter de jeito nenhum, porque eles negaram tudo aquilo de bom que lhes foi apresentado. E Jesus vence todas aquelas situações, triunfa, morre pelos pecados da humanidade, demonstra uma vitória fora do comum, que é a sua ressurreição. Caifás pagou os soldados para mentirem, mas os soldados disseram para ele: nós vimos um clarão, nós vimos a pedra rolar, nós vimos um clarão dentro do túmulo, nós vimos alguma coisa sair, esse cara sumiu daqui, esse cara ressuscitou. Não, não diz isso não. Diz que eles roubaram o corpo dele. E toma-lhe testemunho para os judeus. E Mateus está escrevendo tudinho. Vocês não vão esquecer isso. Isso vai ficar gravado. E até hoje, depois de tanta escritura, tudo que os judeus encontravam a respeito de Jesus, tudo que eles achavam, eles tacavam fogo. Carta que eles imaginavam que era de Paulo, se caísse na mão dos judeus, taca fogo. Carta de Pedro, carta de Tiago, carta de qualquer coisa falando sobre Jesus, taca fogo. Eles tentaram banir Jesus Cristo da história de Israel, como se isso fosse possível. Então, o que nós vamos ter? Uma nação que Deus levantará, um povo que Deus levantará nos últimos tempos para provocar ciúmes a Israel. Ciúmes esses que ainda não foram provocados. Ainda não apareceu, né? Antes de nós, um povo tão forte, tão destemido, com tanto conhecimento, capaz de provocar ciúmes à nação de Israel. Nós seremos esse povo que vamos provocar esse ciúme. Então aqui, na tentação, Mateus capítulo 4, Mateus está mostrando que a vitória de Jesus, toda a glória, todos os sinais que eles fizeram, quando ressuscitou Lázaro, o que eles falaram? Ele ressuscitou Lázaro, então vamos lá, vamos matar esse Jesus, vamos matar Lázaro. A nação estava comentando que Jesus ressuscitou um homem depois de 4 dias. Ele ressuscitou na frente de um monte de gente. A Bíblia diz que tinha ido um monte de gente lá chorar com Marta e Maria. Tinha vindo gente de outras cidades, parentes de tudo que era lugar, judeus de tudo que era lugar, foi lá para chorar. Quando Jesus disse assim: onde o puseram? Ah, em tal lugar. Quando viram Jesus saindo, ele vai chorar no túmulo. Quando Jesus disse assim: tira a pedra, historiadores colocam como que alguém comentando: não, alguém para com isso é uma loucura. Esse camarada está morto há 4 dias. Alguém tem que deter essa loucura aí, parar esse nazareno aí. Aí Jesus vem e mostra todo o triunfo ressuscitando. Deixou um testemunho fora do comum no meio dos judeus. E o resultado? O resultado são milhões de judeus hoje no inferno, porque jogaram a sua salvação fora, tentaram banir Jesus Cristo. Então, meu irmão, Jesus faz tudo isso, deixa os seus sinais, morre, ressuscita, triunfa, deixa testemunhos tremendos e tudo sempre citando as Escrituras, que os judeus estavam com elas em mãos, mas não tinha, vamos assim dizer, no coração, não tinha em prática. Isto então é parte do que nos ensina o Evangelho de Mateus. Alguma pergunta aí? Pergunta do Tony. Pastor, eu ouvi um líder religioso chamado Caio Fábio falar coisas parecidas com as suas pregações. Esse fulano é um pregador de confiança? Essa é uma pergunta interessante, porque veja bem, tem pessoas que dão crédito a pregações se alguém é de confiança. A verdade é forte o suficiente para existir e se manter, independentemente de qual fonte ela venha. A verdade é a verdade. A verdade é fato. A verdade não pode ser banida.
Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Verdade com verdade não se confronta. Verdade com verdade se acrescenta. Não é isso? Matematicamente, mais com mais, menos com menos, aquelas histórias que nós conhecemos. Se eu misturo água com água, eu tenho o quê? Água. Se eu misturo óleo com óleo, eu tenho o quê? Óleo. Então, eu não posso combater a verdade. A mentira nunca destrói a verdade. E se eu vier com outra verdade para combater uma coisa que já é verdade, eu vou acabar me deparando com uma soma. Então, não é a questão de o camarada ser um servo de Deus ou um servo do diabo. A questão é eu analisar o que ele disse. Se eu dobrar os meus joelhos e o Espírito Santo me disser que aquilo ali é uma verdade, aquilo ali é uma verdade. E aquele homem? Não, aquele homem está condenado ao inferno. Não importa. Ele está condenado ao inferno, mas ele falou uma verdade. Ou será que uma pessoa mal não pode dizer algo bom? O que Jesus falou? Como pode vós, sendo maus, dar boas dádivas aos vossos filhos? Como pode vós, sendo maus, falar boas coisas? Pois se a boca fala do que está cheio no coração, e etc, etc. Pode uma pessoa má falar uma coisa boa? Pode. Claro que pode. Pode um demônio falar a verdade? Será que um demônio pode falar a verdade? Uma vez teve uma mulher que brigou na igreja, ficou revoltada, foi parar dentro de um terreiro de macumba. Na primeira consulta que ela foi lá fazer, o demônio falou assim para ela, aqui não é teu lugar não, volta lá de onde você veio. Ela voltou para a igreja lá, foi falar lá com o pastor, enfim, essa história. Meu irmão, você tem que entender o seguinte, hoje as pessoas caem, porque eu não gosto daquele cara, não quero nem ouvir o que ele tem a dizer. E se o cara que eu não gosto estiver falando uma verdade que eu preciso dela? Porque Deus não está nem aí se eu gosto ou não do cara. Ele usa a fonte que ele quiser. Eu não admito que uma mula fale comigo. Que isso? Né, balão? Tem balão, hein? Então você tem que entender que não interessa. O Edir Macedo. Quem é o Edir Macedo para mim? É um servo de Satanás que tem pacto com o diabo. Mas será que na hora que ele lê a Bíblia e falar alguma verdade ali, justamente é assim que as pessoas são enganadas? Ou não é? É justamente. Mas será que ele não pode falar ali alguma verdade? Se ele está lendo a Bíblia fala por si só. Então, um pregador, por exemplo, Benihim hoje está no colo do Papa. O camarada caiu, está fazendo o ecumenismo na Igreja Católica com vários segmentos evangélicos. Ele já vem trabalhando com isso há muito tempo e muita gente não detectou. Inclusive eu que não acompanhava a vida dele, mas agora isso está sendo revelado. Porém, Benihim pega lá a sua Bíblia e fala do amor de Deus. Ele está falando a verdade? Está falando a verdade. Jesus Cristo falou assim, na cadeira de Moisés estão assentados os escribas, fariseus. Fazei tudo quanto eles vos disser, mas não andais de conformidade com as suas obras. Então quer dizer que quando eles abrem o pergaminho, né, era o costume lá, a lei diz isso, isso e isso. Faz tudo que eles estão falando. Eles estão falando a verdade. Mas as obras deles não são obras de gente salva. Se você fizer a mesma obra que eles, vai para o inferno. É aí que muita gente não discerne. Vou voltar de novo, né, aquele assunto. O camarada diz, eu não gosto daquele Tupirani. Ele é arrogante, ele é prepotente, ele acha que a igreja dele é verdadeira, ele acha que ele só ele prega a verdade. Eu já ouvi muito isso. Inclusive o camarada falando isso na minha frente, não sabendo que eu era o tal Tupirani. Eu não gosto daquele cara. Mas e se o cara estiver falando a verdade? Que o outro precisa ouvir? Como é que fica? Não, mas se Deus tiver que falar comigo, tem que falar pelo Beltrano, pelo Cicrano, ou então sei lá por quem. Dali eu não admito que Deus fale comigo. Então quer dizer que agora eu dou ordem para Deus. Então, irmão,
eu não tenho que examinar o profeta. Eu tenho que examinar a profecia. Eu não tenho que examinar o orador. Eu tenho que examinar a pregação. Uma vez, nos tempos da Igreja Batista, tinha uma mulher, esposa de um pastor. O camarada fez uma preleção e ele pregou, e aquela coisa, quem quer aceitar Jesus? Aí vai aquela. Então, numa dessas preleções, o homem, quem quer aceitar Jesus? Aí foi umas 40 pessoas lá na frente. Depois a mulher dele estava falando assim, eu não entendo como é que essas pessoas aceitam Jesus quando meu marido prega. Ele não vive nada do que ele prega. Estava falando para a esposa do pastor. A esposa do pastor que pregou, falando para a esposa do pastor lá da igreja. Eu não entendo como as pessoas aceitam Jesus quando meu marido prega. Ele não vive nada do que ele prega. A vida espiritual dele é um lixo. Meu irmão, isso aí requer um equilíbrio, paciência, né? A Bíblia diz, ouve tudo. Opa, se ouvir tudo, então significa que existem verdades que podem vir palavras que podem vir de muitos lugares. E eu tenho que examinar o que é verdade e o que não é. Hoje nós temos médicos satanistas que pesquisam, cientistas satanistas e ateus, pesquisam coisas, descobrem coisas gloriosas, e nós estamos dia a dia usando essas coisas que satanistas descobriram. A verdade pode vir de um satanista? Pastor, tu está ficando maluco. É mesmo? Quem inventou a lâmpada? Era servo de Deus? Quem criou o antibiótico? Quem inventou os óculos? Quem inventou, sei lá o que, a penicilina? Foram servos de Deus? Então, pode proceder o bem de uma fonte mal? Considerando os termos, meu irmão, você tem que tomar cuidado. Então, Caio Fábio, para mim, é uma pessoa fracassada, caída, mas que é uma pessoa que já leu milhares de livros, já leu a Bíblia não sei quantas vezes, já foi um dos maiores pregadores que o Brasil conheceu. Hoje a vida dele, eu olho e vejo um lixo. Mas será que esse homem de repente não pode soltar umas frases verdadeiras? Então, veja bem, o que eu falo aqui, talvez Edir Macedo leu alguns livros lá e ele pode falar a mesma coisa. Falarmos a mesma coisa não significa que somos iguais. Eu posso pegar um lápis e escrever, Jesus te ama. Posso pegar uma caneta e escrever, Jesus te ama. O resultado foi o mesmo, mas a fonte era diferente. Uma foi escrita a lápis, outra foi escrita a caneta. Então, um pregador pode pregar exatamente as mesmas coisas que eu prego. Os livros estão por aí, os DVDs estão por aí, a arqueologia, as fontes de pesquisa, qualquer um que for lá na fonte estudar pode pregar qualquer coisa. Agora, a fonte é diferente. Eu não sou igual a eles. Mas podemos estar falando a mesma coisa? Podemos. Agora, eu atentar para o que alguém fala é uma coisa. E eu me tornar um seguidor e compactuador das mesmas obras desse alguém é uma situação diferente. Jesus falou, atente para o que eles ensinam, mas não ande de conformidade com as suas obras. Eu acho que eu compreendi. Veja bem, existe a profecia. O simples fato, profecia, nós estamos falando de futuro. Não estamos falando de passado. Profecia é sempre futuro. Quando o fato é presente, está todo mundo vendo, acabou a história. Profecia é futuro. Vamos ficar por aqui em nome de Jesus?